passa. Tem fogo que desce do céu para consumir o holocausto. Sabe que eu aprendo Deus, ele não dá fumaça sem fogo. Tem muito lugar que tem fumaça, mas não tem fogo. Mas a minha Bíblia diz em Levítico 6,13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não pode apagar. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo no ciclo da oração? Tem? Deixa eu ver se tem fogo aqui. Tem fogo aqui no altar? Tem? Tem que ter fogo. Tem que ter fogo. E tem que ter sacrifício. Tem muita gente que não recebe glória porque não tem mais sacrifício. Paulo disse em Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não adianta você pular aqui e depois lá fora ficar pregando. Não adianta dizer que tem fogo aqui e lá fora ficar falando mal do pastor. Tem que ter sacrifício, santidade. Seja santo, porque eu sou santo, então, na vossa maneira de viver. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: santificai o vosso corpo, alma e espírito. Tem que ter preço, tem que ter santidade. Quando tem santidade, tem glória. Porque lá em Hebreus capítulo 14, versículo 12 diz: sem a santificação ninguém verá a Deus. Quer ver a glória de Deus? Seja santo, sacrifique-se. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 27 diz: eu reduzo meu corpo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha cair no próprio erro. Tem gente que parece que tem fogo, mas não tem sacrifício. Deus quer te usar, mas larga esse pecado, larga esse pecado essa noite. Agora eu quero ver da glória. Quero glória até aqui, mas quando fala de pecado, o negócio estreita. Cadê os crimes que eu sei pela santidade aqui ainda? Cadê os crimes que eu tenho a vestida calada? Jesus passou no tempo para ficar aqui, pega sobre pedra. Vai ser tudo derrubado. A igreja, eu vou construir outro, muito melhor que esse. Jesus veio na terra, chama 12 discípulos. Todos eles não tinham nenhuma intelectualidade, nenhuma importância na sociedade, a não ser um chamado Judas, e esse trai. Jesus começa o seu ministério com 12 desconhecidos que não tinham aplauso de homens, porque Jesus gosta dos pequenos, dos humildes. Quem quer aparecer, Jesus tira, mas ele levanta quem não é para confundir o que pensa de alguma coisa. Ele levanta quem não tem nada, capacita, unge, transforma e levanta para confundir o grande, para que a glória tem que ser dele. Jesus não morre pouco, Jesus paga preço, morre na cruz. A minha Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículos 51 e 52, que quando Jesus brada na cruz, dizendo no grego tetelestai, que significa está consumado, está carivado, está pago, o preço foi pago, a redenção foi paga. Aí Paulo disse: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O preço foi pago. Mas Mateus 27, 51, 52 diz: e quando ele brada, o véu do templo rasga de alto a baixo. Para você entender, quando Jesus passa no templo de Santo, está vendo esse templo aqui? Eu destruo ele em 3 dias, construo outro. Há uma palavra hebraica muito forte nesse texto. O templo, no original hebraico, significa a palavra mikvah.
glória que habitava sobre a arca, que descia no dia da propiciação e enchia a casa de fumaça. Jesus, eu vou destruir, eu vou tirar essa glória daí e vou colocar em outro templo que eu vou construir em 3 dias. Quem vai estar entendendo a mensagem? Quando o meu rasga de alto a baixo, aquela glória que estava lá dentro sai. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu do céu como um sonho, um vento tempestuoso, e começou a encher a casa, de forma que sorriram línguas abastidas como que de fogo. Jesus disse: ei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Aquela glória que estava dentro do lugar santo sai de lá e vai descendo sobre a igreja primitiva. A glória desceu de uma tal forma que quem estava do lado de fora dizia: esse povo está tudo bêbado. Tem gente criticando o movimento pentecostal, dizendo que pular é coisa de menino, rotar é coisa de crente menino, que Deus não derruba ninguém, tem que ler a Bíblia. Sacerdote não conseguiu ficar de pé diante da glória de Deus. João e Apocalipse viu o cabelo branco como a neve, olhos como chama de fogo, e minhas vestes um cinto de ouro. Pés como ladrões e de cair como morto. Diante dele ninguém fica de pé.
meu filho. Para você ter uma ideia de crente sem glória não presta. Pedro, antes de ser cheio da unção de Deus, Pedro era covarde. Pedro disse: vem Pedro, anda por cima. Pedro andou, começou a afundar, com medo das ondas, era medroso. Andava com a peixeira na cintura. Quando foram tentar prender ele, puxou a peixeira, cortou ele de malco. Era um crente violento, negou Jesus 3 vezes, era ainda negador da fé. Mas olha Pedro depois da glória, Pedro depois da glória, meu filho. Quem foi que se levantou para pregar aí? Pedro se levanta e diz: ei, varões galileus, isso aqui que vocês estão vendo não é embriaguez coisa nenhuma, mas é a promessa que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão. A glória desceu na vida de Pedro. Tem crente que precisa se encher da glória. Um simples sermão de Pedro fez com que 3.000 almas dobrasse o joelho e aceitasse a Jesus como Salvador. Não é a tua mensagem que vai impactar, mas é a glória que habita em ti. Prega Jesus, pode pregar. Fala que Jesus é bom e que o diabo não presta, que é suficiente para Deus fazer a obra. O negócio é glória, o negócio é poder, o negócio é joelho no chão. Esta glória, a vida da igreja até hoje. Mas o povo quer trazer glória sem sacrifício, sem adoração, sem humildade. Só que essa noite eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer: hoje Deus vai encher esta